O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Marcos no capítulo 5 diz assim: assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E, noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. Todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amém, irmão? Pode sentar. Irmão, uma meditação breve, que a Bíblia diz: bem-aventurado que medita, né? Medita não é somente ler. Ler é uma coisa muito vaga. Meditar é uma coisa mais demorada, é você pensar em palavra por palavra, ler o texto mais 10 vezes. Isso é meditar, né? Ruminar a palavra, dizem alguns escritores. Então veja algumas coisas que acontecem. O homem é louco, porque depois, quando o evangelista Marcos escreve, ele diz que as pessoas que foram lá viram que o homem estava sentado e em perfeito juízo. Para ele usar essa expressão do que ele ouviu das pessoas e etc., significa que aquele homem tinha atitudes que o classificavam como um louco, um ser irracional. Né? Algumas outras versões vão dizer que ele saltava em cima de pessoas, ninguém podia passar por ali. O homem tinha uma violência fora do comum. Diz que ele era preso por grilhões. Grilhões eram feitos de quê? De ferro. Grilhões eram feitos de ferro. E ele diz: quem está aí? Somos muitos. Quer dizer, os grilhões de ferros, ele esmiuçava aquilo tudo. Era uma coisa absurda, ninguém passava
por onde aquele homem estava, porque era um risco terrível. E quando viram aquela situação, ficaram assustados. Mas o homem, enquanto tanta gente, não, vai embora, alguns dizem que ficaram atemorizados. Alguns estudiosos, alguns escritores dizem que aquele povo ficou atemorizado de ver tamanha obra, falou, não, sai daqui do nosso meio. Outros já têm a interpretação, como é a interpretação mais primária, né, que eles rejeitaram Jesus. Mas alguns historiadores dizem que não é rejeitar. Eles ficaram atemorizados de ver um homem como Jesus com capacidade de realizar aquelas obras. Eles temeram até pelas suas próprias vidas, porque era uma região que vivia envolvida com uma série de bruxarias e feitiçarias, temeram a presença de Jesus e pediram, vai embora da nossa região, vai embora. Algumas versões colocam, alguns outros historiadores colocam como Jesus sendo hostilizado, pessoas até jogando pedra em Jesus, dizendo, vai embora daqui, seu feiticeiro, tal, porque ficaram revoltados com a perda dos porcos. Então tem várias coisas que se pensa a respeito dessa situação. E a gente fala daquilo que acredita, daquilo que pensa, muitas vezes que estudou, mas principalmente daquilo que Deus nos inspira a afirmar, né? E aí a palavra é viva, ela nos confere várias interpretações de acordo com a dispensação e o mover do Espírito. Nós já estudamos isso nos nossos seminários, que a palavra se remodela de acordo com a dispensação. Isso é tremendo demais. Aí aqui, enquanto, seja lá como for, rejeitaram Jesus, pediram para ele sair da sua terra, quando Jesus vai entrando no barco, o homem diz assim, as versões bíblicas não usam essa expressão, mas alguns historiadores usam. Quando Jesus vai entrando no barco, aí o homem que foi liberto, ele diz assim, eu te seguirei para onde tu fores. Aí Jesus diz, não, esse não é não, tu não pode me seguir. Não se segue Jesus olhando para o corpo físico de Jesus. Se segue Jesus seguindo os seus ensinamentos. Então, ele não está impedindo aquele homem de segui-lo. Tanto que ele diz, não, você vai me seguir, só que de outra maneira. Volta lá e anuncia quão grandes coisas Deus fez contigo. Então, ele está seguindo. Seguir Jesus, hoje nós não seguimos Jesus? Seguimos, mas não estamos vendo Jesus fisicamente. Então, o estar junto de Jesus fisicamente significa segui-lo? Judas seguiu Jesus? Não, Judas não seguiu Jesus, mas comia na mesa com ele. Jesus era ali juntinho com eles, o que mete a mão comigo no prato, esse vai me trair. Então Judas está ali juntinho do lado de Jesus, ao ponto de poder estender a mão e colocar no mesmo prato, está bem pertinho, mas Judas seguia Jesus? Não seguia Jesus. Então, seguir Jesus não é estar próximo fisicamente, mas é estar envolvido num mover do Espírito, está envolvido com o mandamento, está envolvido com a palavra. Isso é seguir Jesus. Hoje nós temos pessoas que seguem Jesus, lá, os irmãos lá da África que crescem a cada dia, né? Graças a Deus. Temos pessoas aí dos estados brasileiros, temos pessoas que têm até ligado para cá, esses dias nos ligou a irmã Peron, lá da Bahia, lá de Salvador. Então, veja bem, são pessoas que estão seguindo Jesus? Estão, mas não estão aqui dentro do templo, nem estão vendo Jesus fisicamente. Estão seguindo Jesus? Jesus nós seguimos quando guardamos a sua palavra, quando nos enquadramos no seu mover, na sua dispensação. Se eu hoje estivesse aqui na igreja, olhando para o Antigo Testamento e sacrificando cordeiros e holocaustos, eu estaria seguindo Jesus? Não estaria seguindo Jesus. Então, seguir Jesus é se enquadrar em uma dispensação. Seguir Jesus é se enquadrar em um projeto de Deus. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus não é estar dentro de uma igreja. É estar dentro da igreja quando ele te diz, vai para dentro da igreja. Você tem que estar em tal lugar, tal dia, tantas horas, tantos minutos. Se ele te quer num lugar, você tem que estar. Porque se você não estiver, você não vai estar seguindo Jesus. Tem que estar fazendo a sua vontade, né? Então, por exemplo, hoje temos irmãos aí, no mundo todo tem irmãos, membros da geração Jesus Cristo,
pessoas que não estão aqui dentro, mas estão dentro de um mover espiritual que Deus tem tratado nesse lugar aqui. Então, elas são parte de qual igreja? São parte dessa igreja, porque eles se enquadram nesse mover. Se eles se enquadrassem no mover do templo de Satanás da Universal, eles seriam membros da Universal. Entendeu, irmão? Bom, isso eu sei que os irmãos já dão aula sobre isso. Então, o homem aqui, o endemoniado, o ex-endemoniado, ele vira para Jesus: eu te seguirei para onde tu fores. Jesus falou: não. Olha o que Jesus diz para ele no verso 19. Jesus não consentiu, entretanto, orientou: vai para onde? Vai para a tua... Ele tinha uma casa. Jesus sabia que ele tinha uma casa. Não, vai para a tua casa. Então Jesus sabia, recebeu uma revelação que aquele homem tinha uma casa. Apesar de estar ali possesso, perambulando, ele tinha uma casa. Só que ele não conseguia voltar para casa. Eu, por exemplo, nesse diálogo aqui com Jesus, eu identifico, ainda mais em outras passagens bíblicas, que tem momentos que é o demônio falando pela boca do homem e tem momentos que é o homem falando. Quando ele vê Jesus que corre em direção a Jesus, quem correu em direção a Jesus? O homem ou os demônios? O homem ou os demônios? O homem. Se fossem os demônios, não iam correr para Jesus, porque eles diziam: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Se fossem os demônios, eles iam vazar. Quem correu em direção a Jesus foi o homem. Mas logo que o homem chega em direção a Jesus, os demônios já se apossam, já tomam o comando. Então ali tem esses detalhes que muita gente não imagina. Isso é uma coisa que a gente só consegue alcançar quando o Espírito de Deus tem tamanha misericórdia e nos revela. Olha aqui, é o homem falando, tá vendo? Agora é o demônio. É o homem falando, é o demônio. Porque quem olha vai dizer assim: não, é tudo o demônio falando. Não é tudo o demônio falando. Ali tem uma situação bem interessante. Mas enfim, aí Jesus diz: vai para a tua casa, para a tua família. Então ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Jesus diz: vai para a tua casa, vai para a tua família. E diz: e anuncia a eles, da tua casa e da tua família, tudo quanto Deus tem realizado em teu favor e como teve misericórdia de ti. Mas qual era o intento do homem? Não, eu te seguirei para onde tu fores. Jesus opera uma maravilha na vida dele, ele cai na real. Ei, peraí, se esse homem não entra na minha vida, eu não tinha casa. Eu ia continuar sem casa e sem família. Então agora eu vou seguir esse homem. Mas ele tinha casa e tinha família. Mas quando ele foi liberto, ele não disse: caramba, agora eu posso voltar para casa, para a família, eu posso trabalhar, eu posso voltar a abraçar meu filho, minha filha, tal. Sabe-se lá se ele tinha filhos com que idade? Eu vou voltar para ver os meus. Obrigado, tá, Jesus? Tchau. Não, obrigado não. Eu não tinha casa, eu não tinha família, eu não tinha vida. Para onde tu fores, eu te seguirei. E Jesus fez com aquele homem algo muito tremendo. Jesus precisou chamar: Pedro, vem cá, você tem que caminhar pertinho de mim. Senão tu está ferrado, tu vai se perder. João, vem cá, João. Vem cá, pertinho de mim. Senão tu se perde. Tiago, vem cá, vem cá, vem cá. Bartolomeu, vocês têm que ficar pertinho de mim. Vocês fiquem juntinhos de mim. Senão vocês estão fritos. Jesus olhou para aquele homem que renunciou à família, renunciou aos filhos, renunciou à volta do trabalho, renunciou tudo e disse: eu vou te seguir para onde tu fores. Jesus olhou: caramba, não precisa vir atrás de mim, não, tu é o cara, pode ir. Tu não se desvia, tu não se perde. Jesus mandou ele: vai para a tua casa, para a tua família, mas ele foi para onde? Para Decápolis. Eram 10 povoados que formavam uma cidade chamada Decápolis. E diz que lá ele começou a pregar. E tem mais, depois os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram para essa cidade de Decápolis. E quando eles foram lá pregar, eles foram muito bem recebidos. Sabe por quê? Porque um missionário chamado Gadareno lá, que foi um ex-endemoniado, já tinha passado por lá. Foi o primeiro missionário que Jesus fez num tempo recorde. Vai! Por quê? Porque ele reconheceu: não tenho vida, eu te seguirei para onde tu fores. E o que significa seguir para onde tu fores?
Não me interessa para onde tu fores, eu te seguirei. Não me interessa o que tu vai fazer. Se tu for pelo caminho da vida, eu vivo contigo. Se tu for pelo caminho da morte, eu morro contigo. Isso é seguir. Quem questiona a liderança nunca seguiu, nunca entendeu o que é seguir. Se você é um discípulo desse púlpito, se eu morrer, você tem que vir no mesmo caminho e morrer junto. E se eu viver a vida que eu vivi, você vai ter também. Mas se você questionar um púlpito desse, você não é discípulo desse púlpito, você é discípulo das suas próprias interpretações e não das minhas. Mas esse não é o defeito e a queda da igreja há milhares de anos? Que as pessoas entram na igreja, não, eu acho que aquilo aí não está certo não. Mas cara, tu veio da macumba, tu veio do candomblé, tu veio fumando o mesmo cachimbo do Preto Velho da Maria Padilha, levando baforada de charuto, agora tu entra na igreja e tu já é esquadrinhador das mensagens do pastor? Que absurdo! Que absurdo! Não, até aqui o pastor estava certo. Não, daqui para frente, não concordo com isso não. Aí daqui, não, com isso eu concordo. Aí passou mais um tempo. Não, com isso eu não concordo. Quando você está numa estrada para seguir, você não pode sair da estrada e voltar, sair e voltar, sair e voltar. Ser discípulo de alguém é seguir com esse alguém até morrer com ele. Isso é ser discípulo. Aceitar a palavra de alguém é guardá-la no coração e por mais que as turbulências venham, não deixa ela sair, morre com ela. Isso é aceitar uma palavra. Está entendendo, irmão? Eu não sei, eu estou falando. A mim cabe falar, a você cabe ouvir. Hoje aqui quem fala sou eu, é você que ouve. Se um dia eu estiver no banco e você falar, vai ser o contrário. Eu lacro a boca e abro os ouvidos. Mas agora, irmão, a minha missão é falar. Queira o Senhor Deus, eu creio querer. Paz, além do que pedimos ou pensamos, que possa abrir o entendimento. Porque tem coisas que são palavras lançadas ao vento para que sejam discernidas espiritualmente. Não é um 2 mais 2 igual a 4, é um 2 mais 2 igual a 5. Quem puder entender o 5, que entenda. Não é tudo literal, tudo isso é isso, isso é isso e isso. Olha, eu agora estou ouvindo, sempre que eu entro no carro, é bom que bota a chave lá na ignição, virou, o rádio já liga automaticamente. E eu deixei ele sintonizado na melodia, para ouvir os belos debates teológicos da melodia. Diz que M para ouvir de novo, uma coisa tremenda. Que debates poderosos. Eu ouço aquilo com tanto esforço, eu não sei como é que aqueles teólogos da filosofia barata do contemporanismo conseguem falar tanta besteira em tão pouco tempo. Porque Paulo disse isso, então é isso, porque Pedro disse aquilo. Meu irmão, não é o que está escrito, é o princípio do que está escrito. A palavra se renova a cada manhã, não é porque as letras se renovam, ou as frases se renovam, ou as vírgulas mudam de lugar. As palavras se renovam a cada manhã porque o Espírito Santo nos dá a tradução do princípio espiritual do que está escrito. É isso. Senão nós não poderíamos nem sequer mais dizer algo que foi escrito há 6.000 anos atrás. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso teria envelhecido. Isso não envelhece porque isso é um princípio, é um conceito. E tantas outras coisas. Eu posso, por exemplo, fazer como hoje, os tempos de Israel. Mulheres têm que vestir cores escuras e homens têm que vestir cores claras. Eu posso fazer isso? Não posso, isso não é um princípio ético, moral, isso não é um princípio da alma, isso não é um princípio de conceito, de convivência entre os povos. Isso foi banido por uma lógica muito simples. Então, é princípio. E eu ouvi aqueles nobres homens da Rádio Melodia, quando eles vão orar, não aguento. Quando eles vão orar, eu tenho que desligar o rádio, porque ouvir a oração deles não dá. Eu preferia ouvir um jumento. Como é que chama
A voz do jumento? Alguém sabe? Hã? Relinchar? Eu prefiro então ouvir um jumento relinchar do que os pastores que frequentam a Rádio Melodia tocar no nome do Senhor. A oração deles é abominável, dá verdadeiro nojo. Mas, Senhor, ir para minha casa, as versões bíblicas dizem que ele pleiteou com Jesus insistentemente. Não foi, eu te seguirei para onde tu fores. Não, vai para tua casa. Então tá bom, obrigado. Não. As versões bíblicas dizem insistentemente, diz que Jesus falou assim, não, volta lá para a tua área, vai para a tua casa, para a tua família. Não, Senhor, mas eu quero te seguir. Não, mas vai. Não, Senhor, mas eu quero te seguir. Eu não tenho vida, eu não tinha nada. Eu quero ir contigo para onde tu fores. Não, mas eu não quero que você venha atrás de mim. Vai lá, visita lá, volta para o teu lugar. Não, mas Senhor, eu quero ir contigo. Não, mas eu não, você não pode me seguir agora. Tal. Mas eu quero ir. Por favor, me deixa te seguir. Não, mas eu não posso te deixar me seguir agora. Mas por favor, Senhor, eu quero ir. E a família dele? E os filhos dele? E a casa dele? E as terras dele? Não interessa. Não interessa. Eu sei reconhecer quem era eu. Mas tem gente que não reconhece. Olha o que tu fizeste. Sabe, irmão, que tem muitas pessoas. Uma vez uma mulher que era prostituta, vivia mesmo. Ela dizia que em um dia ela saía com dezenas de homens. Foi o que ela foi ensinada desde pequena, morando em comunidade muito pobre. E um dia essa mulher chegou perto de mim, já estava com a igreja aqui. Um dia essa mulher chegou perto de mim. Não, que eu me converti. Falei, é mesmo? Graças a Deus. Leia a palavra. Eu sempre tive essa doença de dizer para os outros ler a palavra, né? Falei, leia a palavra para você tomar conhecimento da verdade. A regra da igreja é a palavra. Não, porque eu fui numa assembleia e aquele negócio que eles falaram para mim de usar a saia, de usar a roupa assim assado. Não, aquilo eu não concordo não. Eu cheguei para ela e falei assim, vem cá, há quanto tempo você se converteu? Tem um mês que eu estou indo na igreja tal. Eu falei, e com um mês você já se acha em condições de questionar alguma coisa dentro da igreja? Ainda que ela tivesse certa, ela estava errada. Que isso? As pessoas não reconhecem nada. Eu estou vindo pisado pelo diabo com o tridente dele no meu pescoço. Encontro um ministério que fale a verdade, que me liberte. E daqui a pouco eu já estou questionando o ministério. Não tem nem consciência. Peraí, gente. Era uma prostituta, eu era um homossexual, eu era isso, eu era aquilo. Peraí, eu ouvi a palavra aqui, eu vou com calma, né, irmão? Tem que ir com calma. Tem gente que não. Agora esse homem aqui, peraí, eu vivi aqui momentos de lucidez e momentos de loucura. Pegava pedaço de telha lá, sei lá de quem, e rasgava o corpo todo. A Bíblia diz que ele andava gritando, gemendo, uivando que nem um lobo. E não se sabe se esses gritos eram os demônios que faziam ele produzir ou se eram as dores, porque quando ele está possesso, ele se rasgava o corpo todo. Quando o demônio saía, naqueles momentos de lucidez, o corpo dói. Então esse homem dizendo, peraí, eu não tinha nada, eu não era ninguém. Não, eu quero te seguir. E ele briga com Jesus durante um tempão para Jesus deixá-lo seguir. Mas Jesus falando, não, eu sei que eu posso confiar em você. Você é um discípulo que não precisa ficar grudado em mim. Por quê? Porque Jesus está olhando, está sabendo tudo que ele tem e tudo que ele já está renunciando. Foi o homem que renunciou toda a sua história, toda a sua vida. Foi o homem que renunciou mais rápido. Foi o maior discípulo de todos os tempos. Mas a Escritura diz o quê? Simão, o que te parece? Um homem devia 10 talentos. E o outro devia 2 talentos. Simão, e o Senhor perdoou tanto o que devia 10, quanto o que devia 2. Que te parece, Simão? Quem vai amá-lo mais? Aí disse Simão, bom,
Eu suponho. Precisou muito tempo para responder. Eu suponho que vai amá-lo mais aquele que devia 10 talentos. Aí Jesus diz assim, tu suposte certo. Então eu te digo, quem pouco deve, pouco ama. Quem muito deve, muito ama. Quem tem uma dívida pequena e é perdoado, ama pouco. Quem tem uma dívida grande e é perdoado, ama mais. Aí Jesus vira e diz assim, por isso eu digo que os pecados dessa prostituta aqui estão perdoados. Ou seja, muitas vezes nós não entendemos que nós somos que nem um gadareno, ou como Maria Madalena. Aquele irmão veio para a igreja, o pecado dele era terrível, né? O meu não. O cara que tem o pecado terrível ia para o inferno, e eu, pelo meu pecadinho, ia para o mesmo lugar, irmão. Mas aí o que acontece? Muitos daqueles que descem às profundezas do pecado, ao reino das trevas, quando são resgatados, caramba, eu não tinha vida, agora eu te sigo de corpo, alma e espírito, para onde tu fores eu vou, eu dou a minha vida por ti, porque eu não tinha vida, tu me deste a vida. Outros achavam que tinham vida. Não, irmão, que nem o Jesse Valadão, já morreu, né? Jesse Valadão, uma entrevista com a Marília Gabriela. Aí ela disse, então agora você é evangélico? Sou evangélico. Você se arrepende do teu passado? Não me arrependo de nada do que eu fiz. Por isso ele nunca foi nada, sempre foi um lixo tocando no nome de Jesus para a própria condenação. Muitas pessoas dizem assim, pastor, houve uma época que muita gente perguntava, você tem um testemunho para ir lá na minha igreja dar testemunho? Eu tenho testemunho. Ah, você já foi, assim, tipo assim, você já roubou? Já matou? Já foi um homossexual? Já ficou envolvido na prostituição? Já usou drogas? Você tem algo desse nível para falar? Fala assim, não, tem coisa muito pior para falar. Muito pior, nunca fiz nada disso. Mas eu tenho para dizer que vivi no caminho da perdição e Jesus me salvou. Não tem maior testemunho do que esse. Porque a Escritura diz que todos... E qual é o pecado que a Escritura faz diferença? Todos pecaram e todos estão destituídos da salvação. O caminho do pecado é de qual pecado? De todos, meu irmão. De todos. Não tem pecadinho e pecadão. Então, esse homem, irmão, é isso que eu quero frisar com você. Quando ele diz para Jesus, eu te seguirei para onde tu fores. Ou seja, não importa para onde você for. Não me interessa que caminho você trilhe, eu vou atrás de você. Eu reconheço que o que procede de ti é verdadeiro, me libertou, me satisfez, me abençoou. Eu reconheço que eu vou te seguir para onde você for, eu te sigo. Mas muitos, infelizmente, o homem poderia dizer assim, eu perambulava aqui, nessa região para tudo que é canto, eu não tinha caminho nenhum. Agora eu tenho você é o meu caminho. Eu não tinha nada para fazer da vida, agora eu tenho, te seguir. Eu não tinha objetivo, eu não tinha direção, eu não tinha alegria, eu não tinha paz, agora eu tenho, é você. O que acontece? Resumindo para nós concluirmos, né, irmão? É necessário nós entendermos a direção que Deus nos dá. Quando Deus nos der uma direção, nós não temos autoridade para mudá-la. Quando eu chegava nas igrejas, nos ministérios, uma vez alguém disse assim para mim, você pretende sair da igreja batista? Eu falei assim, não, longe de mim tal coisa. Por quê? Porque eu entendo que Deus me trouxe para a igreja batista. E se Ele me trouxe para cá, não foi eu que vim com os meus próprios pés, foi pelo mover do seu Espírito. Se Ele me trouxe para cá, eu só posso sair daqui quando Ele me tirar. Aí Ele tirou. E aí depois eu fui para uma outra igreja, depois de anos lá, alguém dizia assim, e aí, você pretende sair dessa igreja? Eu falei, não, de jeito nenhum, eu vou morrer aqui, a menos que Deus me tire daqui.
E se o pastor cair? Se o pastor cair não é problema meu, é problema dele com Deus. Eu só saio daqui quando Deus me disser para sair. Mas eu acrescentei, eu busco isso todos os dias antes de sair da minha casa. Quando eu estou vindo para a igreja, dizia eu para os irmãos, quando eu estou vindo para cá, eu pergunto para o meu Deus se é aqui mesmo que Ele me quer, porque se não for, que Ele desvie o meu caminho. Então, o meu vir para este lugar independe do pastor. O meu vir para este lugar depende da direção que o meu Deus me der. Isso é muito espiritual para alguns, irmão. Não captam isso, não entendem isso. Não entendem isso. Uma vez houve um caso com uma igreja chamada Evangelho da Paz. Pastor Marcos Brandão. O homem caiu lá em adultério, tal, sei lá se era adultério, que nome deram, quais foram os problemas dele lá. Só estou contando a experiência que me veio em memória agora. E muita gente disse, não, quiseram até levar as ovelhas da igreja para abrir igreja em outro lugar. Como se Deus estivesse num negócio desse. Aí, não, porque o pastor caiu, o pastor pisou na bola, o pastor adulterou. Eu falo assim, meu irmão, mas isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que houve entre o pastor e Deus, que liderança não está sujeita a julgamento de nenhum outro homem, que liderança está acima de todo e qualquer homem, o que o pastor e Deus vão resolver da vida deles, não diz respeito ao que Deus vai dar a direção para a minha vida. Se é aqui, eu só arredo o pé daqui, se alguém me tirar, alguém soberano me tirar daqui. Mas as pessoas chegam lá, analisam, não, ali está errado, então eu vou para cá. Agora, não, aqui também está errado, então eu vou para ali. Eu vou voltar para lá, eu vou para o outro canto. Isso não é direção de Deus, isso é direção da própria mente do ser humano. Direção de Deus, você cai no caminho e você trilha. Você trilha, encara tudo e trilha. E só arreda o pé dele quando o Senhor, teu Deus, te diz, pega a direita ou pega a esquerda. Enquanto ele não... É que nem carro, né? Você vem, tá lá a placa, Rio das Ostras, por exemplo. Aí tá a placa, a seta apontando para cima. O que você faz? Você começa ali, pô, Rio das Ostras é em frente. Lá vou eu em frente. Daqui a pouco você está na estrada 20 minutos, não viu mais nenhuma placa. O que você vai fazer? Vai continuar seguindo em frente. É assim a nossa vida espiritual. Enquanto Deus não vai mostrar, o teu Rio das Ostras agora, pega a esquerda. Se não aparecer uma placa mostrando para a esquerda ou para a direita, você continua seguindo em frente. Entendeu, irmão? Não sei. Eu estou entendendo um pouquinho só, porque eu não sou muito esperto nesse negócio de entender essas coisas espirituais. Essas coisas que são discernidas espiritualmente. Então, siga a placa que o seu Deus te apontou, irmão. E não tome outro caminho, enquanto você não olhar para a placa e ver lá o teu nome. José, para a esquerda. Fernando, para a direita. Enquanto ele não acontecer isso, vai sempre em frente. E isso não depende do teu carro. Se o teu carro quebrar, deixa ele na estrada e vai a pé. Pega uma bicicleta. Vai a pé, faz qualquer coisa, mas não muda a direção que o teu Deus te deu. Tá, meu irmão? E nunca esqueça, liderança verdadeira não faz o que agrada ao povo, faz o que agrada a Deus. Liderança verdadeira não está nem aí para quem vai gostar ou deixar de gostar. Liderança verdadeira faz o que Deus manda fazer. Isso é precioso, né? Por isso que eu digo aqui, irmão, você não concordou? Pela porta que entrou, sai. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor.